Uma boa noite aí para a galera que for se conectando. Estamos aqui apresentando por meio do nosso grupo de elite da OTMF, os Nômades, nossa outra série, né? Uma nova série iniciando hoje. Na verdade não é tanto uma série, mas, ou seja, é uma série, mas não é tão complexa como a outra, mas que a gente vai tentar, através desse novo período aqui, responder a algumas dúvidas, né? Ou quiçá, não sei se é sua dúvida, se não é, mas tentando botar significado a alguns termos, né? Que se usa muito no mundo evangélico e que terminam se tornando culturas, né? Mais do que nada, né? E acaba que a gente perde o real sentido do termo, né? O real sentido que o que ele realmente significa. Né? Então hoje a gente vai começar essa segunda série. Eu espero poder auxiliar você na sua caminhada cristã aí, te animar a você permanecer firme e também ajudar você aí a entender melhor as coisas, né? Pelo entendimento a gente consegue muita coisa e até vamos falar sobre isso no dia de hoje. Quero lembrar a todos os que forem vendo esse vídeo ao longo dos dias que, por favor, acessem os links que estão acima. O primeiro link ele é a respeito da nossa fanpage, né? Através da fanpage a gente divulga aquilo que nós temos dentro da UTMF também. Logo começaremos a divulgar os trabalhos que cada um de nós faz, para que você possa ser parte, né, de alguma forma, e recebendo o benefício aí daquelas coisas que podemos aí te ajudar a fazer. Temos irmãos tanto no Brasil como também aqui no Chile, e através dessa maneira, né, através dessa fanpage, a gente divulga o trabalho de cada um deles, porque é a forma que eles se sustentam, e também você assim ajuda a que a gente possa seguir adiante. Também quero te convidar, a você que não tinha acompanhado antes, a conhecer o nosso canal. Por meio desse canal você consegue ver todos os vídeos, né, que contam aí um pouco da história da UTMF, como surgiu, como motogrupo, depois se tornou motofamília, né, e apesar de tudo temos tudo de um motoclube normal: estatuto, regimento, regra, cultura, forma de entrar, enfim. E existia um processo para isso, e eu gostaria que você conhecesse, além também dos estudos que todas as segundas-feiras nós temos feito, e também os estudos que antes, em outros dias, nós íamos deixando, estão ali registrados para sua reflexão, para você dar uma olhada lá, dar uma estudada, quem sabe surge alguma dúvida aí e você possa responder essa dúvida, tá? Boa noite, André. Beleza, irmão? Que bom que você está aí, parceiro. Me alegro que você esteja aí. Muito bem, hoje o termo que nós vamos estudar é um termo bastante falado pelo evangelicalismo, né? E que eu particularmente tenho conversado muito sobre isso, e entre outras coisas com alguns irmãos daqui do Chile, onde a gente está trabalhando. E o termo que vamos estudar hoje é um termo que a galera da música se amarra pra caramba, né? E terminam definindo como música esse termo, o que não é assim. Eu quero mostrar biblicamente por que não é assim, que é o termo adoração, véio. As igrejas, é normal que você chegue numa igreja determinada e você vê lá que o ministério que está tocando, primeiro eles se auto-intitulam levitas e falam que é o ministério de adoração, né, por causa de ser a questão da música. Então nós vamos dar uma olhada nesse texto, mas a gente vai usar o conceito de adoração que se encontra em João capítulo 4, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu não vou ler o texto, porque eu quero que esses estudos sejam bem rápidos, para eles poderem expressar exatamente o que eles precisam expressar. E depois eu quero que você leia, se você quiser, obviamente, eu gostaria de te convidar a você ler o capítulo 4 de João, para você poder entender aí o contexto. De qualquer forma eu vou contar ele aqui para a gente. Então, nossa base de estudo hoje vai ser João capítulo 4, tá? João capítulo 4.
E aí, a partir daí, a gente vai trocar essa ideia aqui de hoje. Show de bola? Então vamos, deixa eu orar por você, deixa eu pedir aí pela sua vida e agradecer aí a Deus pela oportunidade de hoje. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar com essa galera aqui, com o pessoal que vai ver ao vivo e com o pessoal que vai acompanhar depois. Eu quero implorar a tua misericórdia, quero implorar que o Senhor seja quem fale aos nossos corações e nos ajude a não ser vaidosos ao ponto de expressar coisas da minha própria opinião, mas ajude-me a esclarecer e por meio do teu Espírito Santo, abrir, iluminar sobre o que é verdade. Te peço que o Senhor abençoe cada casa, cada família. Obrigado porque o Senhor tem guardado pelo menos aqueles que são parte da minha rede. Eu te agradeço muito. Peço que o Senhor abençoe a nossa instituição. Abençoe-nos, o Senhor, naquilo que intentamos fazer. Abençoe cada filho, cada mãe, cada pai que estiver aí conectado. E dá-nos a oportunidade hoje de crescer um pouquinho mais. Te peço assim em nome de Jesus, Senhor, para a glória tua mesmo. Amém. Muito bem. Para todos que estão se conectando agora, quero falar rapidinho antes da... Vai abrindo sua Bíblia aí, você que quer acompanhar pela Bíblia, João capítulo 4 é o texto que a gente vai usar hoje, né, para a nossa meditação hoje. E eu, uma vez mais, quero convidar vocês a clicarem nos links acima, tem o link aí da nossa fanpage e também do nosso YouTube. Ambos você nos ajuda acompanhando, principalmente o YouTube, para você, né, poder receber a sua edificação aí se você perdeu algum estudo. Hoje estamos começando esse nova série. Tá? O termo hoje que nós queremos usar, esclarecendo aí alguns termos, botando alguns pingos nos is aí, o texto é João capítulo 4. E o tema de hoje é adoração. Véio. Adoração, bicho. Adoração é um dos termos mais usados pelo evangelicalismo moderno e ele é tido como música. Pela maioria das pessoas, apesar de que se você perguntar para qualquer músico cristão, para qualquer músico de banda cristã, você vai ter a resposta, não, adoração, estilo de vida e tal. Só que acontece, brother, que na essência, a adoração para os músicos, principalmente daqueles que trabalham em alguma obra, em alguma igreja, que tocam, é a música. Cara. Tanto é que é difícil ver um músico de uma igreja, difícil ver um desses irmãos que usam esse talento da música para poder ajudar na liturgia do culto, né? É difícil ver que ele faça alguma outra coisa, que ele participe de um estudo, que ele se habilite para alguma outra obra. O negócio dele é a música, porque ele foi chamado por Deus para fazer música. E já começamos aí com um problema, porque música não é dom. Música não é dom do Espírito Santo, né? Música é um talento, é uma capacidade que algumas pessoas têm de... o talento mesmo de tocar, de cantar, de compor. Então, isso são coisas que têm a ver com talentos. Não que não sejam úteis para a obra de Deus, óbvio que são, mas não são dons espirituais. Você pode expressar um dom espiritual por meio da música, mas você precisa entender que música não é dom, música é um talento que você recebe, tá? Vamos lá, hoje o texto que nós estamos usando então é João capítulo 4 e com base nesse texto eu quero que a gente converse um pouco sobre o real significado que João capítulo 4 está trazendo sobre a adoração. O texto básico para a gente poder começar o nosso bate-papo hoje aqui está nos versículos 22 e 23, tá? Só para a gente ter um texto para iniciar. João, capítulo 4, versículo 22 e 23, nos diz assim: Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus. Mas o tempo está chegando, e de fato já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai está procurando pessoas assim para adorar. 24. Pois Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Essa conversa, esse conceito que Jesus trouxe está dentro de um contexto onde ele e seus discípulos passaram por Samaria e
através desse caminhar que eles estavam se trasladando de um lado para o outro durante o período dos 3 anos de ministério de Jesus. Eu estou vendo aqui que o meu brother aqui, Natália Barbosa, é o Jonas. Fala, meu irmão, família aí reunida, Deus abençoe. Cara, legal que vocês estão aí. Agradeço muito a presença de vocês aí. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Então Jesus estava, estava na sua caminhada, passa por Samaria. Os discípulos deixam Jesus sozinho num poço, ao lado de um poço, para ir buscar alimento e tudo para eles poderem comer durante a viagem. Nisso chega uma determinada mulher, e eu gostaria que você lesse o texto para você poder pegar aí esse detalhe segundo a Bíblia. Eu estou aqui só contando a história para a gente poder se colocar no lugar. E essa mulher chega, samaritana. Há um detalhe histórico que judeus e samaritanos eles não se cruzam, eles não se dão, porque samaritanos para os judeus são sem raça definida. Eles são como gentios, né, cara? Os samaritanos nesse tempo eram resultado, né, de outros povos que haviam estado em Jerusalém, era uma mistura entre judeus e outras nações. E o judeu não aceitava isso. Então nem considerava eles como irmãos de jeito nenhum. Eles eram como gentios, nem se falavam. Era algo até inombrável mencionar um samaritano. Então Jesus, sendo judeu, sentado à beira do poço, vem esta mulher e Jesus pede a ela água. Né? Então ela já se espanta e nisso começa essa conversa entre Jesus e essa mulher. Jesus, não fala a Bíblia isso, mas eu acredito que Jesus estava ali sozinho nesse poço, querendo realmente conversar com essa mulher. Ele queria salvar a vida dela, ele queria restaurar a vida dela, ele queria ensiná-la o verdadeiro sentido da própria crença que ela tinha, que provavelmente ela sofria muito. Essa era uma mulher de uma vida muito complicada e que seguramente ela não tinha essa firmeza de ação. Ela conhecia o conceito, mas ela não tinha firmeza de ação porque ela estava metida numa situação bastante complexa na sua vida, mas Jesus queria mostrar para ela o verdadeiro sentido das coisas e o que ela deveria realmente fazer para ela poder experimentar aquilo que ela buscava. Né? Se a gente olha na conversa, a gente nota que Jesus estava realmente tendo uma conversa com uma pessoa que tinha conhecimento das coisas, que não era uma pessoa ignorante. Então na conversa você sente isso, né? Só que ela tinha alguns pontos aí. Então, se a gente olhar o conceito de adoração no dicionário, tem 2 conceitos. Né? Um dos conceitos era esse aqui: ato de veneração ou culto que se rende a alguém que se considera uma divindade. Então, se a gente fosse olhar pelo conceito dicionário, a adoração como palavra é simplesmente prestar culto a alguém. Isso é adorar. Você se reúne no lugar, né? Invoca o nome do Senhor, do seu Deus, daquilo que você acredita como Deus, e aí você está fazendo sua adoração àquela divindade ali. Mas quando nós olhamos em João capítulo 4, a gente vai ver que a adoração tem um conceito bastante diferente. Tem um conceito bastante peculiar. Por quê? Adoração, se adora a Deus em culto? Claro que sim, claro que sim. Mas esse é o conceito real de adoração na Sagrada Escritura? Eu quero provar para você que não, né? Para você entender. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina a entender que a adoração é a consequência. A adoração ela não existe de uma maneira isolada, não é simplesmente chegar a cantar, recitar alguma reza ou alguma repetição ou algo que alguém te disse para dizer e você, pronto, você está no processo de adoração. Não, a adoração é consequência de entendimento profundo a respeito de quem se está adorando e de uma honestidade em relação a esse conhecimento que você tem, espírito e verdade. Né? Nós, para adorar, precisamos começar pelo conceito de que eu reconheço a quem Deus é e quem eu sou. E quando eu contemplo essa diferença, isso estou falando segundo o conceito bíblico, quando eu contemplo essa diferença, eu posso então entender que a adoração é resultado do meu impacto, da forma como eu sou impactado com aquela informação que recebi. Né? Então, esse conceito é bastante importante. Quando Jesus se encontra com essa mulher,
ele encontra uma mulher realmente cheia de conceitos, mas com pouca prática. Tanto é que quando Jesus pede a ela de beber, isso eu estou falando aqui nos versículos, que logo no começo, aqui no versículo 2, perdão, aqui no versículo 9, a mulher samaritana, surpresa porque os judeus não se dão com os samaritanos, disse a Jesus: você é judeu e eu sou mulher samaritana. Primeiro ele era homem, ele era mulher, essa conversa já não rolava. Já não havia essa liberdade de fazer esse tipo de conversa entre homem e mulher sozinho no lugar. Segundo, que ele era judeu e ela samaritana. Então ela se surpreendeu. Então, você é judeu e eu sou mulher samaritana. Como você está me pedindo água para beber? Né? Então, assim, já nesse momento, Jesus já começa a trabalhar. Então, ele responde para ela algo que sai completamente do entendimento que ela tinha, ou seja, ele já começa a trabalhar o conceito dela, ele começa a mostrar aonde ele quer chegar e mostrar para ela que aquilo que ela sabe é muito pouco perto daquilo que ele é. Então, nós temos esse conceito de entendimento próprio e entendimento divino. Então, ele diz: se você soubesse do presente de Deus, ou seja, do dom de Deus, daquilo que Deus está permitindo agora, daquilo que Deus está fazendo agora na vida das pessoas, se você soubesse que obra é essa que Deus está fazendo, você seria quem impediria. Aí versículo 10, né? E quem é aquele que disse a você: dá-me um pouco de água para beber? Se você soubesse do dom e quem é que está te pedindo, você teria pedido a ele e ele teria dado a você água viva. Então, já começamos aí a trabalhar esse conceito de mostrar qual é a mensagem que o Evangelho traz para que você entenda a grandeza de Deus e a sua real condição. Muito simples. A mensagem do Evangelho, ela mostra de maneira muito veemente e muito clara, desde o Antigo Testamento, desde a lei dos judeus, ela vem mostrando que o homem é pecador. Se nós trabalhássemos a questão da lei, eu espero em algum momento aqui a gente poder trabalhar um estudo que eu estou dando aqui na igreja, aqui no Chile, em Santiago, sobre Romanos. Paulo é muito enfático em Romanos para explicar qual era o sentido da lei. O sentido real da lei era calar o ego humano, calar a boca do homem. Como é que a lei fazia isso? A lei fazia isso mostrando o pecado do homem. Não matarás, não adorarás, não furtarás, não cobiçarás. Por que a lei está falando isso? Desde os 10 mandamentos. Porque ela queria mostrar para o ser humano a real condição dele, porque ele roubava, porque ele mentia, ele jurava falsamente, ele cobiçava. Entende? Ele adorava a outros deuses. Então Deus queria mostrar a real condição humana desde a lei dos judeus. A lei foi posta para calar o ego humano, para calar a boca do ser humano, para que o ser humano não se enaltecesse, não se engrandecesse, crendo-se algo, porque engraçado que foi justamente a característica tomada pelo judeu. O judeu é assim. Os judeus, no conceito religioso, né? No conceito religioso, ele é assim, ele é o herdeiro. E se ele não é bom o suficiente, ele toma a bondade dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, ele toma a bondade dos patriarcas para que ela possa compensar uma propensa falta de bondade ou de mérito que ele possa ter. Olha que coisa. Então, quando vem Cristo, depois que a lei nos amassa, nos quebra, lembra lá de Jeremias, quando Jeremias está falando do oleiro, né, cara? Que, é um vaso que nós somos como vaso na mão de Deus, né? Que Deus quebra e faz de novo. Então, esse quebrar era a função da lei. Quando veio Cristo, Cristo não tirou esse sentido da lei para aqueles que creem isso, de maneira nenhuma. Cristo apenas ensinou a ver a lei agora sob a ótica da graça. Porque a lei só fazia acusar. Ela não podia santificar, ela não podia justificar, ela não podia salvar. A lei só fazia quebrar, mostrar o pecado humano. E Cristo vem depois com a justificação, aniquilando na cruz o pecado
e, né, concedendo para nós a salvação, a adoção, a justificação, no futuro a redenção, ou seja, a redenção e no futuro a adoção e no futuro a glorificação, né, quando vamos estar lá. Então tem muitos aí, são muitas ações feitas por Cristo. Quando nós falamos do Evangelho, nós vemos que quando Jesus fala da água viva, e quando nós vemos aqui no versículo 13, ele vai dizer assim, Jesus respondeu a ela falou, me dá dessa água, você não tem com o que tirar. Né, tal, começa a conversa lá, e ela fala, então me dá dessa água para eu beber. Aí ele disse assim, quem beber desta água, né, ou seja, na verdade ela falou, você não tem com quem tirar, e esse poço é de Jacó, antes dela pedir água, né, esse poço é de Jacó, ó o conceito religioso, né, pô, esse poço aqui, cara, Jacó, os filhos dele tomaram água, você é maior do que Jacó? Você vai falar que essa água, a água que você tem é maior do que a água do poço de Jacó. Ele falou assim, aquele que beber desta água, deste poço, ele está apontando aqui para o poço de Jacó, aquele que beber desta água, versículo 13, tornará a ter sede, terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu darei a ele se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Bicho, isso é a mensagem de salvação, velho. Isso é a mensagem de salvação. Ou seja, ele começa a falar para a mulher, antes de chegar no ponto da adoração, a gente está falando de adoração, parceiro. Fala, nossa, nada a ver, cara. Adoração é você tocar uma música maneira, fazer um showzão, velho, uma ministração. Meu irmão, para com essa parada aí, velho. Primeiro porque igreja não é casa de show, tá? Igreja não é casa de show, não é teatro. Igreja é um lugar, cara, que se reúne o povo, tendo a música ou não. Se você tem a possibilidade de ter uma boa banda, um bom projeto, bacana. Mas, cara, de verdade, você precisa ajustar, se é que você pensa assim, você precisa ajustar seu foco. A adoração começa pela mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho reduz o homem para que ele não se engrandeça, para que ele não se ensoberbeça, para que ele não se sinta digno de alguma coisa. Então Jesus falando com esta mulher, fala dessa água. Imediatamente a mulher disse assim, Senhor, versículo 15, me dá esta água para beber, que eu nunca mais tenha sede e não preciso voltar aqui para tirar água. Provavelmente era trabalhoso, ficar andando com cântaro, né, velho? Um jarro e tal, você vai lá catar água e levar para casa e papapá e pepepé, você fica, nossa, mano, maior trampo, imagina, cara, bobear samaritana, era samaritana, mas acho que era brasileira. Porque, né, velho, pô, imagina, velho, se eu tomo um gole aqui, pá, não fico mais com sede, velho, não preciso ficar carregando peso, sei lá, né, velho, vai pensar, né, bobear, ela pensava assim. Mas quando ela pede a água, ela ainda pede cheia desse conceito religioso que ela tinha, do monte que ela estava, do poço de Jacó, tá ligado? Ela pede nesse dia, então me dá essa água aí para eu beber, velho. Me dá dessa água para eu poder matar minha sede de uma vez por todas, e eu não precisar vir aqui. Aí Jesus entra com um ponto que eu quero dizer. O primeiro ponto. Adoração é consequência de reconhecimento próprio e reconhecimento de Deus. Jesus disse a ela, quando ela pediu a água, vai chamar o teu marido e vem para cá. Vai lá chamar o teu marido e volte. Chama o teu marido. Vamos fazer a coisa certa? Chama o teu marido. Para eu te dar essa água aqui, eu vou dar para você e para ele. Vou dar para você a água para vocês dois. Nossa, essa aí foi bem no queixo, assim, quebra-queixo. Ela responde, eu não tenho marido. E Jesus olhou para ela e falou, pois é, porque você já teve 5 maridos. E o marido que você diz que é teu marido, que você está andando com ele agora, nem mesmo é teu marido. Você está vivendo, coabitando com ele e não é teu marido. Então Jesus já pega a mulher naquele ponto onde ela sofria. Porque como ela tinha um conceito religioso, mas ela tinha uma prática de vida que era contra o conceito dela, ela não conseguia se safar dessa situação. E Jesus, a primeira coisa que faz, porque estava ele e a mulher, ele não estava expondo isso para o público, ele não queria humilhar ela para o mundo, mas para ela mesmo. Ele expõe o pecado dela, justamente o que o Evangelho faz, expor o nosso pecado. Ele expõe para nós mesmos a nossa realidade.
tá ligado? Então, ele mostra qual é o ponto que ela precisa melhorar. Aí ela vai dizer assim, a mulher disse, vejo que é profeta. Rapaz, me pegou. Eu acho que você me pegou. Tô vendo que você é profeta. Bom, vocês, me explica uma coisa. Vocês judeus dizem, aí ela vai começar aqui, em Jerusalém é onde se deve adorar a Deus. Ó, versículo 19, a mulher disse, eu vejo que é profeta. 20, então fale para mim, por que é que vocês judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, culto, só o culto, sem o conceito, é o culto, o lugar de adoração, enquanto nós samaritanos falamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoravam? Jesus respondeu, mulher, e aí vem os dois textos que a gente leu, né? Creia que eu falo a você uma coisa, o tempo está chegando, e agora é, em que nem nesse monte nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai, porque não se trata de culto. Se nós estivéssemos falando de culto, meu brother, minha irmã que vai ver isso aí, se estivéssemos falando de culto somente, de tocar na banda, porque eu sou do Ministério de Adoração, se fosse só isso, nós ainda teríamos que ir para Jerusalém. Porque se é para falar de culto, estrutura, pô, velho, é lá. Mas Jesus quebra esse conceito explicando algo bastante peculiar. Que nem em Jerusalém e nem no monte onde eles estavam seria o lugar de culto, mas que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, ou seja, em qualquer lugar. Porque este culto exigido por Deus desde o Antigo Testamento, que foi mal interpretado com questões de templo, não era o templo, nunca foi o templo. Mas eles queriam entender que era o templo, era no templo. Mas aí tá, então vocês querem o templo, beleza, vamos fazer um conceito. Então, em todas as formas, Deus tentou educar o ser humano para que ele entendesse que de sacrifícios e holocaustos ele não se agrada. Não era essa a intenção, não era agradar, não é prestar adoração a ele, mas um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Isso são palavras de Davi no Antigo Testamento. Ou seja, a adoração, ela é o resultado, como eu disse, ou seja, é a expressão daquilo que eu conheço que me ajuda a ver aquilo que eu sou e aquilo que Deus é, ou seja, quem Deus é, a grandeza dele e a minha própria pequenez. Ou seja, adoração na Bíblia implica em profundo conhecimento que me leva a uma relação com Deus. É uma relação existente, perene, real. Disso fala o Espírito em verdade. Entendem? Esse é o ponto. O Espírito em verdade da adoração é porque eu recebo uma informação, eu boto um espelho diante de mim, através desse espelho eu vejo aquilo que eu sou, me quebranto, cara, diante disso, porque ao mesmo tempo posso contemplar a grandeza de Deus. E esse conhecimento me leva a querer ter um relacionamento com Ele. E quando eu tenho um relacionamento com Ele, esse conhecimento nunca para. A adoração tem relação sim com a glória de Deus, cara. Com a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o resplendor, é o poder que emana de tudo o que Ele faz. A glória de Deus é o que ilumina a Nova Jerusalém, por exemplo, que é o que todo cristão espera, descida da nossa verdadeira pátria, que é iluminada pela glória de Deus. Ele é a luz da Nova Jerusalém. É loucura essa parada, né, cara? Mas para isso que a gente está trabalhando até hoje, para ver esse dia aí. Então, eu quero andar de moto nas ruas de ouro, velho. É isso que eu quero fazer. Eu quero ser iluminado pela glória. A glória de Deus é tão poderosa, ela reflete exatamente aquilo que Deus é, em tudo o que Ele faz, em sua própria essência, de uma forma tão poderosa, de uma forma tão magnífica, que a única coisa que os anjos podem dizer é santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eles ficam até sem palavras, eles só podem repetir, porque cada vez que eles olham, eles contemplam a glória de Deus. Nossa, santo, santo, separado, digno, único, exclusivo, isso é o santo, Kadosh. Esse é o santo.
Então, adoração tem relação com esse relacionamento, porque eu me conheço a ele e começo a me relacionar com ele. Quando eu começo a me relacionar com ele, com esse Deus, eu contemplo diariamente, de maneira constante, né, como um processo de uma maneira processual, eu começo a entender e ver a glória de Deus em tudo que ele criou, naquilo que ele faz por mim, naquilo que ele me permite, na misericórdia sobre mim, nos momentos ruins em que ele decide algo que eu não quero, mas eu contemplo a sua grandeza, e os nãos de Deus também exalam a glória dele, porque mostram a sua soberania. Então isso é relacionamento, meu amigo. Relacionamento. Então eu quero responder algumas coisas aqui com alguns textos. Como é que nós podemos adorar? Quais são, nesse texto, né, os pontos que a gente encontra? Em primeiro lugar, versículo 10 a gente já leu, né? Que é conhecimento de Cristo e sua obra. Eu primeiro, para ser um adorador, eu preciso conhecer a Cristo, para adorador de Deus. Estou falando do Deus aqui, o Deus da Bíblia. Se você tem outro Deus, então esse estudo já não serve para você. Mas se estamos falando do mesmo Deus, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, então esse é o caminho. Você conhece a Cristo e a obra dele. Cristo te quebra e depois te mostra a obra. Sim, é verdade, você é o último da fila. Você é o pior dos piores, mas eu paguei o preço por você. Eu te justifico. Então, show de bola. Ele vai e entra num processo de conhecimento de Cristo. Versículo 14, que nós também lemos aqui sobre a água, você tem essa obra sendo consumada na sua vida de maneira particular. Você pode beber da água, beleza? Versículo 16, a gente tem a oportunidade de confissão. Óbvio, eu me quebro, eu contemplo, a palavra chega, me quebra por dentro, eu reconheço e aí confesso algo que está também muito claro aqui, né, nos textos de Romanos, onde o apóstolo Paulo vai dizer que todo que confessa Cristo como Senhor e no seu coração crê que ele ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Então tem uma questão de confissão. Eu só creio que Cristo é o meu Senhor porque eu estou debaixo dele. Eu estou quebrado debaixo dele. Ele está acima. Então eu preciso me sujeitar a ele porque ele sabe das coisas melhor do que eu. E acredito com fé porque sou dotado da dádiva da fé que vem pelo Espírito de Deus, para poder crer nisso. Então eu confesso. E aí nos versículos que nós lemos, onde a mulher confessa, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí, vem, né, aquele golpe que te faz confessar, rendido, confessar os seus pecados a Deus, também como Paulo falou a Coríntios, onde está a palavra de Deus, né? Os pecados são expostos, a pessoa rendida, se assume, confessa seus próprios pecados a Deus. Depois, no versículo 21, nós vimos aí que vem o discernimento de tempo. O tempo vem, ou seja, a hora vem e agora é, ou seja, já é chegado o tempo. Adoração se faz quando eu entendo o tempo. Sabe qual que é um outro problema que nós temos também? Assim como cristãos, é que a gente adora, às vezes a gente canta músicas na hora errada. Sabe aquele culto, velho, que é um culto de discipulado? Está no meio do discipulado. É um culto para a gente trocar uma ideia, igual a gente está fazendo aqui. Aí o cara está tocando lá. Eu sou a menina dos teus olhos. Pô, meu irmão. Brincadeira, hein, cara? Não tem discernimento de tempo. Não tem discernimento do caos que a gente está vivendo hoje. Essa loucura que a gente está vivendo hoje, essa inversão de valores que a gente está vivendo hoje, tão terrível, e que já penetrou a igreja, já está dentro da igreja. Agora o negócio é dividir mesmo. Vamos separar pessoa de pessoa, classe de classe, vamos separar. Tem que ser. Me entendem? Não vendo, enfim. Não tem discernimento de tempo, então a própria canção, ela chega, ela não é não é um culto, não é uma adoração de vida, porque eu não interpreto o tempo. Eu não interpreto a hora. Eu não interpreto que agora o que é exigido de mim não é culto dentro de templos, e sim a minha vida como oferenda a Deus. E em terceiro lugar, e último para terminar, a obra que a adoração tem foi o que aconteceu com essa mulher. Vamos comigo aqui no versículos 28 a 30. Olha que loucura, velho. Olha como é que a gente perde
a oportunidade de fazer certas coisas. Olha o que acontece. Quando ela recebe, quando ela confessa, quando ela se assume e ela se impacta com aquilo que ela estava ouvindo de Jesus, e Jesus meio que despede ela, fala, vai em paz, fica de boa, fica na sua, pá. Olha o que ela faz no versículo 28. Então, a mulher deixou o seu jarro, né, aquele cântaro, né, deixou o seu jarro de água ao lado do poço e voltou para a cidade falando para todo mundo, venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz. Será que ele não é o Cristo? Então o povo saiu da cidade e foi até ele. E esses que saíram da cidade viveram a mesma coisa que ela ao estar com Jesus. Todo esse processo de conhecimento, de discernimento, de arrependimento e confissão. E depois no versículo 42 eles disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você nos disse, mas porque nós mesmos o ouvimos e nós sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. 2 dias depois, Jesus partiu para a Galiléia. Aí ele seguiu a viagem. Percebe? Adoração se expressa, o resultado que chega ao ponto perfeito da adoração é a pregação, é o testemunho. Gente, eu tenho conversado com muitas pessoas aqui no Chile, ultimamente, e nós temos falado muito a respeito do tempo e qual é a necessidade do tempo que a gente está vivendo hoje. Em primeiro lugar, o tempo que a gente está vivendo hoje é o tempo da falta de conhecimento. Então, como que a gente combate a falta de conhecimento? Com ensinamentos, com estudo. O tempo que a gente está vivendo hoje é o tempo de estudar a palavra. É o tempo de adquirir conhecimento. Esse é o tempo. Mais do que nunca se faz mister, como se diz aí na linguagem culta, se faz impossível de não considerar-se como importante, fundamental, mais do que nunca se faz importantíssima a pregação da palavra. Mais do que nunca nós precisamos entender que evangelização não é entregar um folheto na mão de alguém, cara. Essa coisa sem sal, essa coisa sem... Não, a pregação da palavra, ela precisa partir de um conhecimento. Isso é adoração, é algo que eu prego a palavra, mas eu prego a palavra aplicada na minha vida, praticada por mim. Então eu dou testemunho. Quem é testemunha, se nunca viu, se não experimentou, não pode ser testemunha. Ó, maluco ali, cara, matou o outro ali na esquina ali. Eu tenho uma testemunha, ela estava lá? Não, ela estava lá na Itália. Mas ele quer ser testemunha, não sei porquê. Ninguém vai te... Mano, você não é testemunha de nada, você nem estava aqui, como é que você vai testemunhar? Como é que você vai dar o seu testemunho? Né? Como é que você vai contar a história se você não estava? Então, testemunho. Jesus disse que nós, ao receber o Espírito Santo, seríamos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunha é aquele que recebe algo, aplica, visualiza e conta. Isso é testemunho. Então eu prego a palavra. Quer pregar o evangelho? Prega a palavra. Para de contar o seu... sabe, Jesus mudou a minha vida. Eu tinha câncer. Tem uma penca de crente morrendo de câncer, cara, igual todo mundo. Não é esse o testemunho de Jesus. A gente está fazendo a mesma coisa que Jesus condenou, o lance do pão e do peixe. O povo está atrás de pão e peixe, véio. Não está atrás do pão da vida, da água viva. Não estão atrás disso. Aí complica. Aí é que complica. Prega o evangelho. Mas prega o evangelho quando você já aplicou ele a você, quando já é uma realidade na sua própria vida. Quando você fizer isso, você vai ver que as pessoas podem até não crer, porque você não é obrigado a fazer uma palavra tão bem elaborada que as pessoas passem a crer. Essa obra é do Espírito Santo, não é sua. A você cabe testemunhar. Então você vai, como testemunha sentado no tribunal, e você vai dizer o que você viu, o que você experimentou, pregando o evangelho. Jesus é salvador da vida, ele restaura a vida das pessoas. A Bíblia nos ensina que ele vem para quebrar, e eu tenho sido parte disso. Sou um dos, como diz uma música de Sérgio Lopes, muito bonita, que eu gosto, até traduzi ela para cantar aqui no Chile.
Que ele vai dizer assim, e mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Pô, cara, ó que da hora, velho. Então, assim, eu tô contando o sacrifício de Cristo, mas eu tô contando que esse sacrifício faz sentido para mim. É uma realidade na minha vida. Querido amigo, irmão, brother que tá me acompanhando aí, isto é adoração. Ai, não, o pastor está confundindo as coisas com a evangelização. Evangelização está dentro do conceito de adoração. Se quando eu canto, se quando eu me expresso, se quando eu vivo, eu não confesso o Deus da minha vida, eu não estou adorando. Quando eu evangelizo, quando eu falo, quando eu dou testemunho, que é um efeito natural, não é uma decisão sua, é um efeito natural daquilo que você recebeu, você está em processo de adoração. Então a adoração não tem nada que deixe ela exclusivamente para o culto. Não é. Não é, isso é culto. Isso é o conceito frio do termo, mas o conceito de João 4 é algo muito mais profundo, é reconhecimento, é encontro, é relacionamento, é discernimento, é conversão, é palavra de Deus, é confissão e é pregação. Tudo isso está dentro da adoração. Isso é adorar a Deus. Então você que é músico, meu amigo querido, que está aí me acompanhando, meu brother, parceiro, música é arte. E é isso aí. Adoração é consequência da sua vinculação a Cristo. Você pode adorar cantando? Pode. Mas quando você vai adorar antes de subir no púlpito, no palco, como você chame, no altar, como você chamar, você vai adorar antes, enquanto você toma banho em casa, você já está adorando. Você já é, a sua vida precisa dar testemunho daquele a quem você quer confessar. Se você perguntar para mim, tem muito músico que não conhece a Deus que presta um culto muito melhor a Ele do que muita gente. Porque se adorar é tocar, pô, então mundano, cara, tem maluco que nem conhece a Deus, velho, e adora melhor do que nós, velho. Que é bom pra caramba tocando instrumento. Isso pra você ver que não se trata de qualidade, não é de música, não é de estrutura musical, não. É resultado de uma vida comprometida e sujeita a esse Deus. E essa intimidade aqui vai te levar ao complexo total, todo, do que é adoração. Quer adorar? Deixe o seu coração ser quebrantado. Quer adorar? Conheça mais a palavra de Deus, porque assim o seu coração vai ser quebrantado, você vai conhecer quem Deus é e você vai saber quem você é. Quer adorar? Confesse os teus pecados a Deus. Confessa a tua vida, confessa os teus erros ao Senhor, porque esse é o efeito que a palavra tem na gente. Mostrar e a gente se confessa. Quer adorar? Tem um relacionamento com Cristo de dependência, porque você sabendo que é pecador, você sabe que precisa ficar ligado nele, que você nunca vai deixar de ser pecador. Quer adorar? Comece a deixar que o Espírito de Deus faça de você um testemunho ambulante, vivo, 24/7, na sua vida. Isso é adoração. Então, para a gente poder entender esse termo, acho que é importantíssimo a gente levar essas coisas a sério, e eu gostaria que você soubesse, né, dessa posição. João capítulo 4 nos mostra uma adoração completamente diferente do que a gente vê nas igrejas e os termos como são usados pela igreja. Adoração é o resultado total, é o resultado total do processo de conversão. Adora a Deus quem conhece a Deus. Não quem diz conhecer, quem conhece a Deus, quem tem uma relação com Ele. Quero agradecer a você que esteve aí conectado, que participou comigo. Que Deus te abençoe muito. Quero cumprimentar aqui. Meu brother Albert está aí. E aí, meu irmão? Deus abençoe, brother. Meu parceirão, cara. Deus abençoe você, cara. Legal que você está aí. Meu brother Mauro, aqui do Chile. Saludos, Cacau. Bendiciones. Espero que estés bien junto a tu familia. Amén, hermano. Bendiciones. Que bueno que estuviste aí. Muito obrigado. Aí se arriscou no português aí. Muito obrigado por este irmão ensinando. Estou atento ouvindo. Massa, cara. Mauro, um abraço, hermano. Um abraço tuyo. Que Deus te bendiga, hermano. Que bueno que estuviste aí. Me alegro mucho. Me alegro mucho.
Aí minha esposa aí dando um abraço para geral aí, Albert falando amém. Legal, cara, legal vocês estarem aí. Agora, cara, eu quero te pedir uma coisa. Se isso fez algum sentido para você, se você entendeu o que eu quis dizer, se eu consegui me fazer entender, compartilha, velho. Não é para me fazer famoso não, não tô preocupado com isso não. Bom, quem me conhece sabe disso. Mas quem sabe o cara não pode ajudar a galera a poder ter a cabeça um pouco mais amadurecida. A maturidade é tão importante para a nossa vida cristã. Compartilha, cara, compartilha. Não deixe de visitar os links acima, aí sim é um pedido meu, por favor, ajuda a gente. Tem muita coisa que a gente vai divulgar e que talvez possa te ajudar, dos nossos irmãos da UTMF, os trabalhos que a gente tem feito, que a galera trabalha. Então, assim, eu gostaria que você tivesse aí conectado com a gente lá. Clica lá para seguir, receber notificação. A gente não é desses fanpage chata que fica toda hora postando coisa, não, velho. Né? A gente tem dias para fazer isso. Então, por favor, se você puder, compartilha lá, ou seja, compartilha a live, clica lá, acompanha a gente no YouTube também. Então é legal porque assim você vai ficar informado e também tem a possibilidade de alguma coisa daquilo que a gente faz sirva para você no seu dia a dia. Então você pode aí ser parte da gente dessa maneira também. Quero agradecer a todos os irmãos que têm colaborado com a gente fielmente, no muito e no pouco, cara. Vocês têm sido fundamentais, principalmente na oração, nos bate-papo. Eu fico tão feliz quando um dos parceiros aí, os patrocinadores da UTMF e Nômades, quando vocês me procuram para trocar ideia, para perguntar, me dá a possibilidade de também pastoreá-los de alguma maneira, ou seja, ajudá-los, apoiá-los. Isso é pastoreio. Fico feliz pra caramba, cara. Me enche o coração de alegria. E nessa caminhada, né, nessa história que a gente está vivendo, ajuda muito a gente ter esse retorno da galera e ver que a galera está crescendo aqui no Brasil e em todos os lugares onde a gente tem alcance por meio das redes sociais e pela nossa amizade, nossos relacionamentos também. Então é isso aí, galera. OTMF for Life, estamos aqui na caminhada. Os nômades, nós nômades estamos aqui firmes na obra, não deixando de fazer as coisas. Peço, orem pela gente. Aqui os desafios são bem grandes, tanto pessoais, né, como também ministeriais. Então, você que é de fé como nós, eu te peço, coloque em oração aí as pessoas que de alguma forma estão envolvidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e tamo junto. Se quiser conversar comigo, só ir pelo Messenger lá, velho, e trocar essa ideia comigo aí, tá bom? Um abraço, um só amor, one love, OTMF for life.